Olá, vamos juntos mais uma vez celebrar este culto para este Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero convidar você e a sua família para que juntos nós tenhamos este tempo de louvar, tempo de orar, tempo de ouvir da palavra de Deus e refletir se temos vivido a palavra de Deus na nossa vida. E eu quero saudá-los com o versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 24 e 25, que nos diz assim: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Que eu e você possamos permanecer em Deus, em Cristo, nos seus ensinamentos, na sua palavra, naquilo que fomos ensinados para nós vivermos em intimidade com o Senhor e na proximidade com este Deus. Assim eu convido você para juntos celebrarmos e para juntos nós termos também um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, obrigada por mais este momento que podemos ouvir da Tua Palavra, podemos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Querido Deus, nós somos gratos a Ti porque Tu nos chama a permanecermos em Ti. Assim, ó Deus, nos ajude a vivermos em intimidade contigo e em permanência na Tua companhia, ó Pai. Assim, ó Deus, venha com Teu Santo Espírito falar ao nosso coração. Venha trabalhar, venha moldar a nossa vida, para que nós sempre de novo possamos andar em conformidade com o Teu querer. Ó Pai, este culto é para Ti, é para a honra e glória do Teu santo nome. Por isso, venha transformar o nosso ser, venha agir na nossa vida, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Assim oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém.
te ensinei. Você já ouviu alguém falar essa frase? Essa frase geralmente é utilizada no contexto de que algo está sendo feito diferente do que foi ensinado e diferente do que talvez havia sido aprendido naquela ocasião. Muitas vezes é o tipo de frase que os pais costumam usar aos filhos, quando eles acabam fazendo algo que não lhe foi ensinado pelos seus pais, não foi orientado pelos seus pais. O texto que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o capítulo 4, versículo 5. E é um texto onde Paulo alerta Timóteo a não se desviar do que havia aprendido, do que ele havia aprendido. Timóteo era um homem cristão. E o texto proposto nos mostra que Paulo precisou incentivá-lo a permanecer naquela verdade, nas quais havia sido instruído desde criança. Paulo precisou alertar Timóteo para ele ficar firme nos ensinamentos de Deus. Por quê? Porque os cristãos de Éfeso enfrentavam grandes dificuldades. Eles conviviam com falsas doutrinas, falsos ensinos a respeito da ressurreição. E é por esse motivo que Timóteo é incentivado a pregar em meio a essas crises e a permanecer firmes no que havia aprendido desde criança. Olhando para o contexto que Timóteo estava inserido e olhando também para a nossa realidade, para a nossa vida, nós podemos dizer que também eu e você precisamos sempre de novo ser alertados e exortados por Deus para nós permanecer naquilo que nos foi ensinado baseado na fé cristã. Alertados e exortados por Deus para que nós não venhamos cair e ceder a falsas doutrinas e costumes que nos rodeiam. Precisamos cuidar para que na inocência ou na falta de conhecimento nós não venhamos a andar por caminhos que nos afastam de Deus. E Paulo, de certa forma, dá uma receita para Timóteo de como fazer, como cuidar, de como ter discernimento do que é certo e errado. Paulo afirma para Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, Deus nos deu algo precioso demais, a sua palavra, a Bíblia. Deus nos presenteou com pessoas que escreveram a respeito da sua história com Deus, a respeito da vinda de Jesus, da esperança que tinha, e por meio destes textos, destas histórias, do agir de Deus na vida de pessoas, nós podemos receber a fé que leva à salvação. Contudo, esta fé não é apenas um conceito. A fé em Jesus está vinculada a uma forma definitiva, a uma prática de amor. Por isso a palavra ensina e corrige, mostra o erro e a maneira certa de viver. E eu digo que bom que a palavra de Deus corrige, que bom que a palavra de Deus nos ensina. E eu sei que nós temos às vezes vontade de rasgar algumas partes da palavra, porque aquilo nos incomoda, porque aquilo talvez aponta para o nosso erro. Mas que bom que a palavra nos incomoda, porque a palavra precisa nos incomodar, ela precisa mostrar aonde estão os nossos erros, para que a gente reconheça que a gente precisa do perdão de Deus, a gente precisa da dependência de Deus, nós precisamos permanecer em Deus e nos seus ensinamentos. E é por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra,
para não sermos pegos de surpresa, praticando aquilo que nos afasta de Deus. Paulo, diante da realidade que Timóteo estava vivendo, ele diz para Timóteo: não desista, permanece no que aprendestes a respeito da minha palavra. Deus olha para nós e diz o mesmo: permaneça naquilo que lhe foi ensinado a respeito da minha palavra. Precisamos estar atentos e conectados com a palavra de Deus, pois senão com facilidade entramos em falsas doutrinas, em práticas que fogem da vontade de Deus para cada um de nós. Com muita facilidade nós acabamos muitas vezes talvez praticando aquilo que nos distancia de Deus. E essa é a vontade do inimigo. Esse inimigo que é astuto, ele tenta nos enganar e tenta nos afastar de Deus. E ele vai utilizando muitas vezes de coisas do nosso dia a dia, de práticas que existem na sociedade para nos afastar de Deus. E nós precisamos cuidar com isso. Precisamos, por exemplo, cuidar com algumas teorias, como, por exemplo, a teoria muito utilizada hoje que diz que Deus é o mesmo, então não importa aonde eu busco Deus, porque Deus é o mesmo. Essa teoria que não é totalmente correta, nós precisamos cuidar. Porque Deus é o mesmo, vírgula. Porque para nós cristãos, quando eu falo no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, esse é o Deus verdadeiro, o Deus que a palavra do Senhor aponta para nós. Então, quando nós acreditamos que essa teoria de que Deus é o mesmo, nós muitas vezes corremos um grande risco, um risco de andarmos em lugares, em praticarmos atitudes que não vêm de Deus, que nos afastam de Deus. Então, cuidado com a teoria de que, bom, mas lá falam de Deus também. E a pergunta que nós precisamos fazer é de que Deus que se fala. Se está realmente falando no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, no Deus Criador, Redentor, Salvador e Santificador. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a palavra nos apresenta. Mas tudo o que passa disso, ou que exclui alguma dessas características, cuidado, porque não é o mesmo Deus que nós cremos. Não é o mesmo Deus que a palavra revela a nós. Ou ainda nós precisamos cuidar, porque hoje vivemos loucamente o anseio por respostas, o anseio por soluções dos nossos problemas. E então, muitas vezes, nessa busca louca por respostas, por soluções que nem sempre temos, nós pendemos aos caminhos tortuosos, nos afastando dos ensinamentos e caminhos de Deus. E Paulo já alertava Timóteo para isso, no versículo 13 e 4, diz assim: vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, seguirão seus próprios desejos, arranjarão mestres que dizem que querem o que querem ouvir. Eu repito este versículo, que diz: vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Seguirão seus próprios desejos, arranjarão mestres que dizem o que querem ouvir. Paulo alerta Timóteo, para que Timóteo possa permanecer firme nos ensinamentos. Deus alerta eu e você da mesma forma. Sejamos sábios em permanecermos nesses ensinamentos e a permanecermos firmes na fé neste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
para que no final da nossa jornada nós possamos dizer, como no versículo 7 de 2 Timóteo 4, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Permanecer firmes nos ensinamentos requer de nós intimidade. Intimidade com Deus, intimidade com a sua palavra. E aqui novamente eu digo, nós não podemos deixar de meditar na palavra de Deus. Nós não podemos deixar de conhecer a verdade, para que nós venhamos a permanecer na verdade. Porque se nós não conhecermos o que é certo e errado, o que a palavra nos mostra como certo e errado, como vamos saber diferenciar uma sociedade cheia de propostas, cheia de práticas que nos fazem afastar de Deus? Como que vamos saber o que é certo e errado? Meus irmãos, eu digo, o inimigo é astuto e ele sabe enganar, ele distorce a palavra de Deus, ele distorce para que a gente nos afaste de Deus. Foi isso que ele fez com Adão e Eva, quando lá no paraíso Deus disse: olha, de todas as árvores vocês podem usufruir, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, esta não coma, porque a partir do momento que vocês comerem, vocês vão morrer. E a serpente chega astuta para Adão e para Eva e diz: não, Deus disse o quê? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Que vocês podem comer de todas as árvores? Deus disse para vocês que vocês vão morrer? Não. Vocês não vão morrer, vocês vão ficar igual a Deus. Comam. O inimigo, sendo astuto, ele trabalha para nos afastar de Deus. Ele trabalha para nos ver longe de Deus. Porque a vontade do inimigo é que eu e você venhamos praticar, andar por caminhos que não são os caminhos de Deus. Por isso nós precisamos sempre de novo ser alertados a permanecermos naquilo que a palavra nos ensina. E talvez Deus também está dizendo para mim e para ti: não foi isso que eu te ensinei. Assim como um pai, uma mãe diz a um filho, mediante algo que está fazendo diferente daquilo que foi ensinado, Deus também diz para mim e para ti: não foi isso que eu te ensinei. Volta para um caminho. Reconheça os erros. Reconheça os caminhos tortuosos que você andou. E Deus está disposto. Deus está disposto a caminhar. Deus está disposto a reconstruir. Deus está disposto a te aceitar novamente, a perdoar os meus e os teus erros. Por isso que nós precisamos ser alertados também a permanecermos firmes nos ensinamentos, a permanecermos firmes na fé em Jesus Cristo e a cuidarmos a não andarmos em caminhos tortuosos, caminhos que nos afastem de Deus. 2 Timóteo 4:7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos ajude a não nos desviarmos do caminho da fé, que nos dá salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos conceda sabedoria e discernimento em sabermos por onde andar e a discernirmos o que é certo e errado. Que Deus assim nos abençoe. Amém.
ter uma palavra de oração? Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Senhor. Graças te damos porque tu sempre de novo nos alerta e nos chama a permanecermos em ti. Nos ajude, ó Deus, e nos conceda sabedoria e discernimento, a não andarmos em caminhos tortuosos, caminhos que nos afastam de Deus. Mas nos ajude, ó Deus, a louvar e engrandecer somente a ti. Nos ajude a te ter como Senhor e Salvador da nossa vida, ó Deus. Assim, ó Pai, continua derramando da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, permaneça conosco, cuidando do nosso dia, cuidando da nossa semana, guardando os nossos passos. Acampa ao redor e derredor da nossa vida e também de todos aqueles que necessitam, ó Pai. Visita, vai ao encontro de cada um e supre as necessidades de cada um. E no mais, ó Deus, nós oramos a oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana, que Deus nos acompanhe e nos guarde. Amém.